Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre os ataques massivos da Ucrânia contra o território russo e a reação de Moscou. Segundo o Ministério da Defesa da Rússia, nas primeiras horas dessa quinta-feira, 105 drones ucranianos foram abatidos em várias regiões do país, incluindo 35 só na região de Moscou. Gente, não foi um ataque isolado. No dia anterior, como chegamos a comentar aqui, os russos disseram que tinham derrubado mais de 300 drones. E quem confirmou parte disso foi o prefeito de Moscou, Sobyanin, que disse que quase 40 desses drones estavam voando direto em direção à capital. Só para vocês terem uma ideia do tamanho da preocupação, os aeroportos de Domodedovo e Zhukovsk, dois dos principais da capital, chegaram a suspender os voos por um tempo. Em resposta a isso, a Rússia anunciou também que lançou um míssil Iskander-M contra a cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia, região de Dnipropetrovsk. Um alvo que, segundo eles, incluía 2 lançadores de mísseis Patriot e um radar ANMPQ-65. A Força Aérea da Ucrânia confirmou que houve realmente danos na região, mas não deu detalhes sobre o alvo atingido. E é claro que sabemos que essas informações são sensíveis, né? E normalmente há uma relutância dos dois lados em detalhá-las. E agora, gente, vamos falar da linha de frente. Segundo o Ministério Russo, os avanços continuam em pontos estratégicos. Blogs pró-Rússia, que, como sempre, a gente lê com bastante cautela, dizem que as forças russas conseguiram romper as linhas ucranianas entre Pokrovsk e Konstantinivka, isso no Donetsk. Já por outro lado, Zelensky, no seu discurso diário, disse que os combates mais pesados continuam acontecendo justamente na região de Pokrovsk. Ele não confirmou qualquer avanço russo, o que, como a gente sabe, faz parte da guerra de informação em tempos de conflito. Bom, os discursos sobre cessar-fogo e negociações continuam, né? E parece que nos últimos dias o ritmo da guerra está acelerando. Drones em massa, bombardeios estratégicos, avanço de tropas e as condições para uma trégua seguem sendo inaceitáveis tanto para um lado quanto para o outro. Bom, meus amigos, enquanto isso, a OTAN está tentando demonstrar força no Báltico, no contexto daquele evento da Rússia com a Estônia. Nessa quinta-feira, durante uma cerimônia militar em Vilnius, capital da Lituânia, o chanceler alemão Merz disse que quem desafiar a OTAN precisa saber que ela está preparada. Quem ameaçar um aliado precisa saber que a aliança inteira vai defender cada centímetro do território da OTAN. Essa declaração foi feita no evento que marcou oficialmente o início da Brigada Blindada 45 da Alemanha em solo lituano. A presença dessa brigada, que vai contar com cerca de 4.800 soldados e 2.000 veículos, incluindo dezenas de tanques, reforça a linha de frente da OTAN num dos pontos mais sensíveis da Europa, né? O chamado Corredor de Suwałki, aquela faixa estreita de terra que liga os países bálticos ao restante da aliança, espremida entre Belarus e o enclave russo de Kaliningrado. Merz disse que proteger Vilnius é proteger Berlim. E os lituanos, gente, ouviram isso com entusiasmo, né? Havia bandeirinhas dos dois países sendo agitadas pela plateia durante o evento. A cerimônia contou ainda com a presença do ministro de Defesa da Alemanha, o Pistorius, e do presidente da Lituânia, o Nausėda. E foi o próprio Nausėda que lembrou que a Rússia e Belarus estão conduzindo exercícios militares justamente ali, na fronteira com a Lituânia. Ou seja, esse gesto da Alemanha não é só simbólico, ele responde a movimentações concretas de Moscou e Minsk. Essa brigada alemã vai ficar sediada em Rudninkai, nos arredores de Vilnius. Por enquanto, cerca de 400 militares alemães já estão por lá organizando a base. Mas o plano é que ela esteja totalmente operacional até o fim de 2027. Em outras palavras, é um compromisso de longo prazo com a defesa da região. Mudando um pouco para o cenário político e financeiro, a fala do Merz foi além de segurança regional. Ele disse diretamente que a Rússia representa uma ameaça à paz e à ordem na Europa, não só pela guerra na Ucrânia, mas também por ataques híbridos, espionagem, sabotagem e cyberataques. Por isso haveria necessidade de modernizar de vez o exército alemão. Merz prometeu que vai garantir os recursos necessários para que a Alemanha tenha o exército convencional mais forte da Europa. E isso, é claro, acaba respondendo também à pressão que Trump tem feito e continua fazendo para que os países da OTAN invistam mais em suas próprias defesas. Não sei se vocês sabem, mas desde 2017 a Alemanha já lidera um grupo de batalha multinacional em território lituano, no contexto do esforço da OTAN para reforçar a frente oriental desde a anexação da Crimeia em 2014. A Alemanha, que já aumentou seu orçamento de defesa para 2,12% do PIB no ano passado, subindo de apenas 1,19% em 2014, também flexibilizou sua regra fiscal interna, o famoso freio da dívida, para conseguir bancar esse aumento. Ou seja, gente, se é para investimento em armas, a disciplina fiscal pode ser relativizada.
Bom, e a Lituânia está indo na mesma direção, tá? Esse ano eles vão gastar mais de 3% do PIB em defesa e já anunciaram que querem passar dos 5% a partir do ano que vem. Parte disso vai para a construção da base alemã, que deve custar mais de 1 bilhão de euros. Bom, gente, mudando de assunto, depois de uma década inteira de eventos meio que negativos para o lado de Washington em sua disputa com Moscou, a chegada ao poder de Ronald Reagan representou uma esperança de virada. E nada melhor do que um escudo balístico que protegesse o país de qualquer ameaça. E para dar um ar futurista, a imprensa chamou aquele projeto de Star Wars, ou Guerra nas Estrelas, que era um sucesso cinematográfico de George Lucas. Alguns de vocês viram esse filme? Mais precisamente essa saga? Pois bem, por que eu estou falando isso, hein? É que não é por acaso a admiração de Trump por Reagan. No curto prazo, ele pode ter se inspirado em Israel, mas em termos de política interna, acho que Reagan foi a fonte de inspiração. Eu estou falando, gente, do Golden Dome, o novo projeto de defesa antimíssil espacial anunciado por Trump. Para quem não acompanhou, Trump apresentou em janeiro um plano de construir uma gigantesca rede de satélites e armas em órbita da Terra, com o objetivo de interceptar mísseis nucleares e convencionais antes que eles atinjam alvos em solo americano ou de aliados. O custo? Estimado em cerca de 175 bilhões. O Golden Dome é basicamente uma retomada da chamada Iniciativa de Defesa Estratégica, ou SDI, criada pelo Reagan nos anos 80. Na época, a proposta era lançar lasers interceptadores no espaço para deter qualquer ataque nuclear vindo da União Soviética. O problema é que a tecnologia da época não dava conta, né? E os custos, além das implicações legais contratadas, como o de mísseis antibalísticos, acabaram enterrando o projeto. Mas agora, em 2025, com o avanço das tecnologias espaciais, da inteligência artificial e da guerra cibernética, Trump quer ressuscitar esse conceito, e com um impulso financeiro poderoso vindo das empresas privadas, incluindo a de Elon Musk. A China já se manifestou, dizendo estar seriamente preocupada com o projeto e pediu aos Estados Unidos que abandonem a ideia, chamando o sistema de altamente ofensivo e perigoso para o equilíbrio no espaço. A Rússia foi mais estratégica. Segundo o Kremlin, o projeto pode acelerar a necessidade de conversas sérias sobre o controle de armas nucleares entre Moscou e Washington. Bom, quem está de olho nesse projeto desde os bastidores é justamente o setor de defesa, né? Empresas como a L3 Harris, Lockheed Martin, RTX e, claro, o Elon Musk com a SpaceX já estão se posicionando como protagonistas nessa corrida. A Palantir, especializada em software e análise de dados, e a Anduril, do setor de drones de defesa autônoma, também estão no páreo. Ken Benfield, diretor financeiro da L3 Harris, disse o seguinte: a gente sabia que esse dia ia chegar e estamos prontos para ele. E o detalhe, a L3 já estaria trabalhando na rede de sensores que vai formar a espinha dorsal do Golden Dome. Ou seja, gente, a base do sistema já está em desenvolvimento. Mas, meus amigos, nem tudo são foguetes e satélites. O problema agora é político. A primeira rodada de investimento, 25 bilhões, está dentro de um pacote maior de 150 bilhões que precisa passar pelo Congresso. E o pacote está amarrado num projeto de reconciliação legislativa que enfrenta resistência, inclusive dentro do Partido Republicano. Bom, então o que temos aqui é um projeto que, se for adiante, ele pode romper com décadas de consenso sobre o uso pacífico do espaço, provocar uma nova corrida armamentista orbital com China, Rússia e outros países buscando contramedidas, além de alterar o equilíbrio do terror nuclear ao desafiar a lógica da dissuasão mútua assegurada, a famosa MED. A Victoria Samson, que é a diretora de segurança espacial na Security World Foundation, disse o seguinte: estamos abrindo a caixa de Pandora. Ainda não pensamos nas consequências de longo prazo. E, honestamente, essa é a grande questão. Será que vale a pena entrar de cabeça num projeto de defesa orbital sem que o mundo tenha estabelecido novas regras do jogo para o espaço? Até que ponto um sistema como esse protege ou piora a segurança global? Gente, uma das principais bases de equilíbrio de segurança nuclear está justamente na incapacidade de defesa total dos nuclearmente armados. Isso sempre esteve como um dispositivo de segurança. Se isso acabar, as consequências podem ser desastrosas. Bom, meus amigos, como vimos ontem, o encontro entre o presidente Ramaphosa e Trump foi, no mínimo, constrangedor, né? Trump insistiu numa ideia já desmentida, a de um suposto Genô branco na África do Sul. Isso causou frustração em muitos sul-africanos.
Ramaphosa foi aos Estados Unidos querendo reaproximar os dois países, mas Trump desviou a conversa para os fazendeiros brancos, ignorando toda a pauta diplomática. Mesmo assim, Ramaphosa manteve a calma. Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, ele agiu com serenidade e preferiu o diálogo ao confronto. Até quando Trump interrompeu dizendo que fazendeiros não eram brancos, acabou reforçando exatamente o problema agrário sul-africano. O presidente respondeu com firmeza e elegância, dizendo que era justamente sobre isso que queria conversar. Ou seja, foi uma forma sutil de virar o jogo e trazer à tona a questão agrária. Desde o fim do apartheid, grupos extremistas seguem promovendo a retórica da perseguição branca, e isso ganhou força em espaços da extrema-direita internacional, influenciando inclusive o Elon Musk. Mas os dados acabam mostrando outra coisa, Os brancos são menos de 8% da população e seguem como o grupo mais rico, e a maioria das vítimas de assassinatos do país é negra. A Associação de Agricultores, TLUSA, contabilizou 1.363 fazendeiros brancos mortos desde 1990, uma média de 40 por ano, menos de 1% dos homicídios no país. Mesmo assim, Trump levou vídeos e recortes para tentar sustentar sua versão. John Rupert, o bilionário sul-africano que estava presente, disse a Trump que o crime afeta a todos. E muitos brancos no país também rejeitam essa ideia de Genô. Como disse o escritor Peter du Toit, a campanha de desinformação feita por certos grupos foi muito eficaz nos Estados Unidos. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.